Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a utilizar essa linha de controladores de temperatura da Brasiltec. O certo nem seria chamar de controlador de temperatura, porque ele é um controlador de processos. Ele pode controlar pressão, umidade, velocidade e diversas outras grandezas analógicas, mas como ele é utilizado principalmente para controle de temperatura, ele acaba sendo chamado dessa maneira. Essa linha aqui de controladores, ela tem diversos tamanhos diferentes. Tem esse aqui que é 72 por 72, mas tem 48 por 48 também, ele é quadrado também, só que um pouco menor. Tem retangular, tanto na horizontal, de 48 de altura por 96 de largura, como na vertical também, com as mesmas medidas, só que na vertical. Então, provavelmente você vai conseguir substituir a grande maioria aí dos controladores de temperatura do mercado, quando houver a necessidade de substituição. Esses controladores aqui, eles têm entrada universal, como eu falei, e a saída, são duas saídas. Uma saída de alarme, que é uma saída a relé, e a outra saída é a saída de controle, que pode ser, aí você vai ter que escolher no momento da compra, 12 volts, para controlar relé de estado sólido, é uma saída digital, portanto, ela liga e desliga, né? E pode fazer PWM também, mas é 12 volts. Tem essa saída, tem uma saída também que é de retransmissão, que é uma saída analógica, e ainda a possibilidade de saída a relé para ligar contatores. E as duas mais utilizadas são 12 volts para relé de estado sólido e saída a relé para poder ligar contatores, principalmente. Ou motor também, né? Você vai controlar um processo onde tem um exaustor que faz esse controle, então você vai utilizar um contator. Agora vai ligar resistência, dá para utilizar contator, mas é melhor usar relé de estado sólido. Bom, eu vou mostrar primeiro aqui como que faz a alimentação desse controlador, então. Eu já vou ligar ele aqui, inclusive, também. E aí, em seguida, eu mostro como faz a parametrização. A alimentação, vamos lá. Aqui nós temos um adesivo na lateral indicando como que faz essa alimentação. Alimentação de 100 até 240 volts nesses dois primeiros terminais aqui. Estou alimentando aqui com 220 nesse caso. Nós temos a saída de controle. Se você escolher um modelo a relé, você vai ter 4, 5 e 6, é um contato reversível para controle. Nós temos aqui o contato do alarme, entre 11 e 12, né? O comum é o 12 e 11 é o contato. Esse contato ele é aberto, mas ele pode atuar nas duas circunstâncias, né? Quando ele está alarmado fica fechado, ou quando fecha quando não está alarmado. Tem essas duas possibilidades. E aqui embaixo vai o sensor. Se eu estivesse utilizando um termopar, eu teria somente positivo e negativo. Então eu usaria 17 e 18. Nesse caso, é uma termorresistência. Então nós temos 3 fios. Os 3 fios, como é que eu sei qual que vai em qual? Eu tenho 2 fios iguais, são os azuis. Eu sei que vão nesse ponto aqui onde está jampeado. Ó. O 17 e o 18, eles estão unidos aqui na representação. Então eu sei que são os fios da mesma cor. O fio da outra cor vai no outro terminal. Como que eu sei disso? Tem um vídeo aqui no canal falando da diferença aí dos termopares e termorresistências e o porquê de ter 3 fios, assim, algumas até tem 4 fios, mas mesmo com 2, se eu utilizar só o vermelho e o azul, também poderia funcionar. Então, é uma diferença importante, é legal que você saiba. Eu vou deixar esse vídeo aqui para quem quiser acessar, eu sugiro que o faça. E para começar a programação, deixa eu só mostrar também a frente aqui desse aparelho para que vocês entendam quais são as informações que estão sendo apresentadas. PV é o valor do processo, então eu estou com 25 graus aqui nesse caso agora, é o valor que o sensor está lendo. SV é o sensor, é o valor de set point, é o valor que nós desejamos para o processo, é 29 nesse caso. Como a temperatura do que está sendo lida aqui, ela está menor do que a do processo, aqui nós temos a saída ligada, né? A saída está ligada para que, como é um processo de aquecimento, né? Então ele vai aquecer até a temperatura desejada seja a mesma temperatura do processo. Então, quando essa aqui for subindo, vai desligar depois a saída. AT é Auto Tuning, isso aqui ele é utilizado no tuning automático de PID, controle PID. Eu vou falar PID no final do vídeo, no começo eu vou fazer uma explicação mais simples para quem quer utilizar de maneira mais simples também o controlador. Então nós temos Auto Tuning, saída 1, nesse modelo a saída 2 não é utilizada, alarme 1, saída de alarme, então vai ligar também quando ativar, e alarme 2 também não é utilizado. Aqui o botão de set para acessar as configurações e para confirmar também, aqui para avançar a casa da direita para a esquerda, esse botão aqui, e os botões de incrementa e decrementa. Agora sim, então vamos começar a programação. Eu vou apertar set aqui por cerca de pouco mais de 2 segundos, eu entro na parametrização. Ó. Esse aqui é o primeiro parâmetro, que é o alarme. Eu posso colocar o valor que eu quiser, né? Posso decrementar, posso incrementar, posso vir para a casa do lado, aqui ó, esse botão serve para vir para a casa do lado. Não sei se na câmera está dando para ver, mas à medida que eu vou avançando as casas, a casa decimal que eu estou configurando, ela vai ficando mais brilhosa que as demais. Agora está no 5. Se eu clicar de novo, vai para o 2. Agora o 2 está mais brilhante. Então consigo alterar aqui. Vou confirmar esse parâmetro e vou para o parâmetro seguinte, que eu preciso manter em 0 para essa configuração mais simples aqui de liga e desliga, eu mantenho em 0. Esse parâmetro aqui também vai ficar em 0. Aqui eu configuro a esterese de controle. O que é a esterese? Se eu determinar que a minha temperatura é de 25 graus, eu desejo 25 graus,
e é um processo de aquecimento, então quando cair 2 graus abaixo, se eu deixar em 2 aqui, eu posso variar esse valor, né, mas se eu deixar em 2, quando ficar 2 abaixo do que eu desejo, ele vai ligar para começar a esquentar, e quando passar 2 do que eu desejo também, ele vai desligar para não passar demais, né. Então, se fosse 1, seria 1 para cima e 1 para baixo, né, como é 2, então é 2 para cima e 2 para baixo. Isso aqui serve para não ficar ligando e desligando com muita frequência, né, para preservar o seu circuito aí, o seu contator que está ligando, ou enfim, seja qual for o equipamento, né. Esse aqui eu também deixo em 0, e esse é o último parâmetro dessa etapa aqui, e eu preciso deixar com o valor de 1000. E agora eu vou segurar por alguns segundos aqui o set para confirmar esses parâmetros. Então a primeira etapa está concluída, bem rápido. Agora, para acessar a segunda lista de parâmetros, eu vou segurar as teclas 7 e a setinha aqui para a esquerda por mais ou menos 3 segundos também. Os dois juntos, vou pressionar os dois juntos, vou segurar por mais ou menos 3 segundos, e aí aparece o parâmetro COD. Eu vou deixar esse parâmetro aqui em 0, vou confirmar. Aqui é o tipo de sensor. Como eu estou utilizando um PT100, o valor aqui é de 1000. Se eu utilizar outro tipo de sensor, eu preciso configurar outro valor. Se for um sensor do tipo K, eu preciso manter isso aqui tudo em 0. Se for um sensor do tipo J, eu preciso colocar o valor de 1. Então, aqui é o sensor J, aqui é o sensor K, e o PT100 é aqui. Esses são os 3 sensores mais utilizados. Se você quiser outro tipo de sensor, dá uma olhada lá no manual, tem todos os sensores. SL2, aqui eu mantenho com valor de 0. SL3, valor de 0 também. Aqui eu vou selecionar 11 ou 111, para alarme de nível alto ou alarme de nível baixo, respectivamente. Eu vou colocar aqui, então, 11 para alarme de nível alto, ou se eu quiser o alarme de nível baixo, se eu quiser que ele ative quando a temperatura estiver abaixo do que eu desejo, aí eu coloco 111. 111 temperatura, vai alarmar quando a temperatura estiver abaixo, 11 vai alarmar quando a temperatura estiver acima do desejado. Confirmo, esse outro parâmetro mantém em 0, e aqui eu preciso utilizar 2 valores diferentes também para aquecimento ou refrigeração. Um é para aquecimento. Se eu deixar em 0, é um controle de refrigeração, ou seja, a saída vai ligar quando a temperatura estiver abaixo do que está configurado. Aqui, 0 é para refrigeração, então vamos supor que está numa granja de porco e você precisa ligar um exaustor. Quando a temperatura estiver acima do que você configurou, aí vai ligar a saída 1. Isso com 0, né? Com 1 é o contrário. Quando a temperatura estiver acima, vai desligar a saída, e quando a temperatura baixar, liga a saída. 7 para confirmar, e é isso. Agora é só aguardar alguns segundos para que o controlador volte para a tela inicial. E agora, com a confirmação desse último parâmetro, está feita a configuração. Você não precisa fazer mais nada, a não ser determinar o set point, né? Mas a configuração do controlador em si, ela já está finalizada. E agora eu vou apertar 7 aqui uma vez só, um clique só, para poder ajustar o set point, para ajustar a temperatura desejada, né? Vamos supor que a temperatura desejada seja 26. Então, dou um 7 para confirmar. Ó, é 7 uma vez para poder configurar, 7 mais uma vez para confirmar. Esse é um parâmetro de acesso rápido para que o seu usuário do controlador, o operador da máquina, ele consiga configurar de forma simples, né? Apertou 7, ajustou, apertou 7, tá feita a configuração, né? E aí, se você tiver alguma configuração mais avançada, aí sim precisa acessar a lista de parâmetros. Eu vou segurar aqui na mão mesmo esse sensor, ele já vai aquecer um pouquinho acima de 26. Reparem no LED de saída, o único LED que está ligado, ó, passou 2 graus, ele desligou. Eu vou soltar aqui novamente, ele só vai ligar de novo quando baixar abaixo de 24, né? Eu nem sei se vai chegar a 24 agora, porque a temperatura ambiente já está por volta de 24, 25. Então, talvez não chegue. Mas é isso, com a esterese serve para isso. Essa é a configuração mais básica para ser feita, é a configuração que a maior parte das pessoas vai fazer para controlar um exaustor, para controlar um contador que liga uma resistência. Mas se você está utilizando um controlador igual esse aqui, que é com saída de 12 volts, e está utilizando um relé de estado sólido, tanto o controlador quanto o relé de estado sólido, esse controlador com saída de 12 volts, eles não têm uma limitação na sua vida útil por acionamentos. Então você pode ficar acionando e desacionando bastante. Não há necessidade de criar aquela esterese que eu criei quando se utiliza um contador. Então, esse controlador, inclusive, nem pode ligar um contador, né? Como ele tem saída de 12 volts, é uma saída de baixa capacidade. Então, se você quiser ligar um contador, precisa ligar um relé acoplador de 12 volts, e esse relé acoplador, sim, vai ligar o contador. Tá, mas voltando aqui, então, se você quiser fazer um controle mais refinado, você pode utilizar um controle PID, um controle que vai simular uma saída analógica e vai manter a temperatura sem precisar ficar variando, assim, indo 2 acima, caindo 2 abaixo. Você consegue manter muito mais linear esse processo. Eu vou te ensinar a fazer esse controle PID, mas se você não sabe o que é controle PID, tem um vídeo completo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar também esse vídeo aqui. Eu falo sobre todas as ações aí, a proporcional, integral, derivativa, como escolher os parâmetros, né, como escolher os valores. Se você não sabe, sugiro que assista o vídeo.
Se você não tem tempo para assistir o vídeo, de repente é melhor não mexer com isso, mas caso queira fazer, assiste lá primeiro e depois vamos vir aqui para o controlador. Bom, então no controle que está aqui agora, ele vai ligar e desligar, no controle PID ele vai tentar manter o valor mais linear, né? Qual que é o procedimento aqui para fazer a configuração de PID? Vou segurar 7 por 2 segundos mais uma vez. O primeiro valor é o valor de alarme da mesma maneira, então não tem nada a ver aqui. Aí, o que eu vou selecionar aqui nesse segundo parâmetro? Eu vou deixar em 1 e dar um set aqui para confirmar, vai começar o autotune do controlador, ó. Vai começar o autotune. Então, o que significa isso aqui? Ele está tentando buscar os parâmetros aqui corretos para a banda proporcional, para o tempo integral e tempo derivativo. Esse controlador tem essa capacidade, não é todo equipamento que vai ter isso, e você pode ou não utilizar esse recurso. Eu sugiro que utilize, né? Esse recurso aqui é bastante interessante e te poupa tempo no sentido de ficar procurando a melhor configuração. Então, ele vai ficar fazendo esse processo de autotune e em algum momento vai parar de piscar essa luz aqui. Quando parar de piscar, significa que ele encontrou todos os parâmetros e ele vai gravar aqui esses parâmetros. Eu vou ensinar vocês como alterar os parâmetros e o que significa cada um deles, já que eventualmente você queira fazer alguma correção, né? Então, vou apertar Set aqui para acessar de novo a lista de parâmetros. Alarme, 1 para autotuning, depois esse parâmetro aqui ele vai ficar com valor de 0, tá? Quando terminar o processo de autotuning. Aqui a banda proporcional, esse valor aqui, ele não é ganho proporcional. Banda proporcional e ganho proporcional são coisas diferentes. Os dois refletem aqui no controle proporcional, mas são configurações diferentes. Lá no vídeo eu falei sobre ganho, que geralmente você vai ver ganho, mas nesse controlador é banda. E eu já vou explicar, daqui a pouco eu vou fazer um gráficozinho que eu explico o que é a banda proporcional. Nós temos aqui o tempo integral, aqui o tempo derivativo, tudo isso aqui vai ser encontrado automaticamente depois. E agora esse parâmetro aqui precisa ficar com esse valor de 1000 para que nós consigamos acessar o segundo nível aqui de parâmetros. Eu vou segurar aqui por 2 segundos para que nós possamos voltar para a tela inicial. E da mesma maneira que antes, eu vou segurar Set IRS por 2 segundos, pouco mais de 2 segundos para acessar a segunda lista de parâmetros. Esse primeiro parâmetro eu vou manter em 0. Esse aqui, como eu estou utilizando um sensor do tipo PT100, eu vou manter em 1000. É a mesma lista aí de valores e sensores que foi passado no exemplo anterior. Vou dar um set para confirmar, esse parâmetro eu mantenho em 0. Esse aqui eu mantenho em 0 também. Aqui depende do tipo de controle, né? 11 para alarme de nível alto e 111 se eu quiser alarme de nível baixo. Se eu quiser aquele alarme quando a temperatura estiver abaixo do que o que eu configurar como alarme. Esse parâmetro aqui eu mantenho em 0, e aqui da mesma maneira, 0 para refrigeração e 1 para aquecimento. Então, aqui eu já zerei a lista de parâmetros que eu preciso configurar, tudo que precisa ser configurado para poder utilizar o controlador já está configurado. E eu vou falar rapidamente aqui da banda proporcional e qual que é a diferença em relação ao ganho integral. Esse é um parâmetro importante aqui. Deixa eu fazer um gráfico, deixa eu ver se está funcionando esse canetão. Tá. Ficou torto aqui, mas vai dar para ver. Bom, então, o que eu tenho quando eu tenho uma banda proporcional? O ganho, eu tenho um erro, né? Acho que quem vai mexer com PID já sabe o que é o erro do controle. No caso do ganho, eu multiplico o valor que eu configurar no parâmetro do ganho pelo erro para saber qual que vai ser o valor da minha ação proporcional. Na banda proporcional é um pouquinho diferente. Eu vou fazer aqui de verde o meu set point. Meu set point é esse valor aqui, por exemplo. Esse é o valor que eu desejo para o processo. Aqui na linha vertical, no eixo vertical, nós temos a temperatura e aqui no eixo horizontal o tempo. Então, o que é a banda proporcional? Eu vou definir um limite que vai servir para cima e para baixo, onde a temperatura vai variar para que eu tenha uma variação de 100% no meu ganho proporcional, na minha ação proporcional. Então, o que significa isso aqui? Ó? Se eu tenho uma faixa muito grande, quer dizer que enquanto a temperatura, vamos supor que ela começou do 0. A temperatura começou do 0. Nesse momento aqui, eu estou fora da banda proporcional. Então, o valor da minha ação proporcional vai ser máximo. Vai ser máximo. A partir do momento que eu entrei na banda proporcional, começa a reduzir a intensidade desse controle proporcional proporcionalmente à distância que eu estou do meu set point. Então, até o valor que eu configurei da banda proporcional, a ação vai ser máxima. A partir desse valor, começa a reduzir proporcionalmente. Então, qual que é a característica aqui da minha curva? Provavelmente vai começar, como eu estou chegando mais perto do set point e vai diminuir a ação proporcional, vai parar de esquentar tão rápido, né? Então, vai começar a cair um pouco, até que chega um ponto aqui perto do set point que já quase não vai subir, porque a ação proporcional aqui, ela vai ser 0.
e a tendência é que fique sempre um pouco abaixo aqui, né? Lógico, eu posso ter um tempo de acomodação maior aqui, que pode ficar variando, mas a tendência é que quanto maior a minha banda proporcional, maior essa distância aqui entre o set point e o valor que o processo vai ficar mesmo. Isso considerando somente a ação proporcional, esquecendo a ação integral e a ação derivativa, né? Se eu tenho uma banda proporcional menor, ou seja, essas linhas aqui tracejadas, elas estão mais próximas do meu set point, a tendência é que o processo, vou fazer uma outra linha aqui, vamos supor que esse seja o meu set point. A tendência é que quando chegue no processo ele ultrapasse e fique variando um pouco mais próximo dessa linha, então nós vamos ter uma diferença menor, mas vamos ter uma oscilação maior, porque um pouquinho que ele sair longe do set point já vai ter uma ação máxima proporcional, né? Quanto maior a banda, como que eu posso dizer, mais suave é esse controle, porque essa ação aqui, como ela é proporcional, então, eh, ainda que nós estejamos distante do set point, nós não vamos ter ação máxima, porque ainda está dentro da banda. Nesse caso aqui é muito fácil de sair da banda proporcional, porque eu achatei essa banda, né, deixei ela curtinha, então o controle ele passa aí para o máximo e para o mínimo com muita facilidade, né? A banda proporcional menor, o controle fica indo para o máximo e para o mínimo, máximo e mínimo. Eu acabo perdendo um pouco a estabilidade do processo. Enquanto que se eu tiver uma banda proporcional maior, eu vou ter mais estabilidade, porém eu vou ter uma lentidão maior também e vou ter um erro maior nesse processo. Bom, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, por favor, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sino também para receber as notificações e ficar por dentro sempre que novas aulas forem postadas.